Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real aqui na Rádio Infidelidade. Essa história não fala sobre traição, mas envolve um relacionamento e eu fiquei muito pensativa a respeito disso, me perguntando o que eu faria nessa situação. E eu adoraria que você respondesse após ouvir a história. Se você teria coragem de fazer isso, ou melhor, o que você faria nessa situação? É muito importante a opinião de vocês. Oi, Sil, tudo bem com você? Eu já não estou tão bem assim. Eu me chamo Gabi e minha história é muito grande, mas eu vou resumir ao máximo. Eu fui criada pelos meus avós paternos, sofria muito por não ter minha mãe e meu pai. Meu pai era um alcoólatra e minha mãe era uma prostituta, maconheira, tudo de ruim que você possa imaginar. Logo que minha mãe me deu à luz, meus pais se separaram. Então cresci com meus avós. Tive uma criação boa, mas sempre, desde pequena, quis casar e construir uma família. Conheci o homem da minha vida e nos casamos. Sempre conversamos sobre ter filhos e o combinado era fazer faculdade e nos realizarmos primeiro profissionalmente. Eu me casei muito cedo, aos 16 anos, e ele sempre disse que eu poderia ficar em casa enquanto ele trabalhava, porque ele queria que eu estudasse e eu amava cuidar da casa, sempre fiz tudo, limpava, cozinhava, lavava, fazia tudo que uma dona de casa faz. Nosso relacionamento era ótimo. Sou suspeita de dizer porque era tudo tão perfeito. Lógico que tínhamos nossos desentendimentos, mas nada que uma boa conversa não resolvesse. E o sexo era incrível, eu amava. Eu sempre estava depilada, com as unhas e o cabelo sempre feitos, impecável. Mas não era para ele, era porque eu tinha tempo e me amava demais. E então, do nada, tudo mudou. Lembra que falei que minha mãe era uma prostituta maconheira? Minha mãe teve 5 filhos de pais diferentes e todos foram doados, ou ela deixou com o pai e simplesmente foi embora. Abandonou os filhos. Eu mantinha pouco contato com a minha mãe. Eu sabia que ela só criava uma única filha. Um certo dia, minha mãe me ligou e falou: Filha, sua irmã está muito doente. Você poderia ficar com ela uns 15 dias na sua casa? Eu, toda bondosa e idiota, falei que tudo bem, que ficaria com ela por esse período. Então, um belo dia, ela ligou e falou: Estou aqui na sua cidade, você pode me encontrar? Eu fui. No primeiro momento, já vi o comportamento da menina e dentro de mim já sabia que tudo daria errado. Eu estou fazendo faculdade e não tinha intenção nenhuma de ter filhos por agora, nem passava isso pela minha cabeça e muito menos pela do meu marido. Logo depois que ela ficou em casa, minha mãe simplesmente desapareceu. E pensa numa menina teimosa. Veio cheia de piolhos, fazia xixi na cama, não tinha higiene nenhuma. Ela é uma criança de 7 anos de idade. Eu odiava aquela situação, até que consegui contato com a minha mãe e simplesmente ela me disse: Eu não posso mais cuidar da sua irmã. Cuide você, é sua obrigação. Eu chorei tanto, aonde eu ia deixar aquela criança? Só tinha eu por ela. Então começamos a passar dificuldades e meu marido começou a me cobrar para eu arrumar um trabalho. A única coisa que eu consegui foi de cuidadora de idoso. Tô cuidando de um velho nojento que fica batendo punheta o tempo todo e eu tenho que limpar a merda e o mijo do velho. Ai, que ódio! E também arrumei um emprego numa lanchonete de sexta a domingo. Minha pele e meu cabelo fica todo oleoso. Eu não tenho tempo para mais nada. Não consigo estudar, não consigo me cuidar, não consigo fazer nada direito. E quando olho para ela, não consigo sentir nada, só sinto arrependimento. Ela está melhorando, é uma boa menina, só precisava mesmo de educação e carinho. Não consigo ter nenhum afeto por ela. Quem realmente cuida, educa e tem paciência é o meu esposo. Ele a ama demais e ela o chama de pai. Eu sinto muito remorso por me sentir assim, porque ela falou que sofreu abusos, que passava fome, que apanhava todos os dias e que era forçada a usar drogas e bebidas. Mas quando eu a olho, só lembro o quanto minha vida era feliz sem ela.
Por favor, me ajude. Como eu faço para amar essa menina? Bom, gente, como eu fiquei assim com algumas dúvidas, eu entrei em contato com ela para esclarecer as dúvidas antes de colocar, né, a história no ar. Então, eu conversei com a Gabi e falei o que eu faria. Assim, lendo esse relato, eu falei o que eu faria. Eu, Silvana Henrique, quem me conhece sabe que eu não ficaria com essa criança. Não é minha obrigação. Não é minha obrigação. É obrigação dos pais, ok? Então, falei para ela isso, que ela tinha que reavaliar e tal. E aí, por conta de estar prejudicando o casamento dela, e ela me respondeu. Eu pensei várias vezes em deixá-la numa casa-lar ou simplesmente deixar com a minha mãe, mas tenho medo de me arrepender. Ela fala que não quer ir embora, que aqui é o lugar dela e eu me sinto um monstro, sabe? Meu marido se apegou muito a ela. Ele tinha o sonho de ter uma filha, mas ele sabe que tem pouca contagem de esperma. E quando ela veio para cá, ele estava cogitando a hipótese de iniciar um tratamento para que daqui 1 ou 2 anos a gente começasse a tentar ter um filho. E aí ela fala aqui, eu não entendi direito, que a mãe está pedindo a menina de volta. Só que ela sofria abusos e era muito maltratada. E eu falo para ela que minha mãe vai vir buscar ela e ela diz que não quer ir. E o meu marido também não quer deixar e entregar ela para casa-lar nem para minha mãe. Ele diz que ama muito ela. E aí ela fala que eu queria engravidar um dia pela pressão da família e da sociedade. No fundo, achava loucura, porque amo ficar sozinha e não tenho um pingo de paciência. Falei para o meu marido ficar com essa parte da educação e ele aceitou tranquilamente. Ele que bate quando precisa e dá carinho. Ele realmente parece ser pai dela até na paciência. Gente, bater criança não educa. Sinto muito. Vocês estão fazendo a mesma coisa que acontecia lá. Você disse que ela apanhava todos os dias e o seu marido está reproduzindo isso? Isso não é amor. Isso eu aprendi. Eu vou continuar aqui o que ela escreveu. É até engraçado, eu assisto muito seus vídeos e sempre falava para ele sobre energia e ele não acreditava nessas coisas. Eu tive um aborto há 1 ano atrás e o sonho dele era ser pai. Quando começamos a fazer todos os exames para podermos começar a tentar novamente, porque o médico disse que iria demorar um pouco porque eu também tenho alguns problemas, chegou ela e agora ele fala que acredita em energia. Vamos legalizar daí eu falei para ela, né, que se eles realmente querem ficar com ela, eles teriam que legalizar essa situação. Aí ela escreveu: vamos legalizar tudo, o problema é essa pandemia e os custos com advogado. O problema não é com minha irmã e nem com meu marido. Ela está super educada, não faz xixi na cama, ela é uma graça. Porém, ama falar e ficar conversando o tempo todo. E eu só queria silêncio. E meu esposo também é super tranquilo em relação a ela. Ele também trabalha em 2 empregos, o problema sou eu. Eu não consigo ter afeto, nem ser uma boa mãe. Não sei como fazer isso. Queria saber como fazer. Primeiro que você não é a mãe dela. Então você não tem que saber como ser a mãe dela porque você não é. Ela não nasceu de você e você não teve toda aquela fase de adaptação ali, de pegar o bebezinho. Te jogaram uma criança donada, sem planejamento nenhum, no colo. Então é muito compreensível o que você está sentindo. Eu juro para vocês, não posso ser hipócrita de falar aqui, nossa, eu cuidaria. Não cuidaria. Não cuidaria. Porque eu não tenho paciência e eu sempre falo que eu não nasci para cuidar de crianças. Eu não tenho paciência com criança de jeito nenhum. E eu sou uma pessoa que não gosta de um rádio ligado. Imagine uma criança o tempo todo tagarelando no meu ouvido. Comigo não daria certo. Desculpa aí quem acha que eu tô errada. Pode me chamar de monstro do que quiser. Não passei por esse tipo de situação na minha vida, ainda bem. Só que você tem que ver o seguinte: se for para ficar com ela, você vai ter que se dedicar sim. Você vai ter que desenvolver empatia. Eu não estou falando que você tem que amar essa menina de uma maneira como a mãe deveria amar. Não, porque amor não é assim que funciona. Eu decido que vou olhar para essa criança e vou desejar que vai ser a melhor sensação do mundo. Não vai. Ela está aí para te ensinar muita coisa.
e você tá aí para ensinar muita coisa para ela junto com o seu marido. Se caiu aí de paraquedas na sua vida é porque alguma coisa tem para acontecer. Só que a mesma coisa que eu falei para ela, eu vou falar aqui novamente. Ela precisa legalizar essa situação, porque a hora que essa menina tiver toda ali acostumada, bem vestida, alimentada, numa escola, numa creche, escola já, né? Ela já tem idade para ir para escola. Essa mãe louca, drogada aí, vem e tira a criança, igual acontece nos filmes que a gente fica revoltado, né? E não tem o que fazer. Então, antes de qualquer coisa, tem sim que resolver. E eu não entendi o negócio da pandemia, fórum tá fechado, porque pelo que eu sei, hoje a gente consegue fazer tudo, dar entrada em tudo que é processo pelo computador, né? Via internet. Então, eu acho que você tem que fazer isso. Veja como funciona isso, porque, querendo ou não, se a mãe quiser ela de volta, vocês vão ter que dar. Vocês vão ter que entregar ela, não tem o que fazer. Por isso que vocês têm que ir correndo para um advogado e falar, ir lá no fórum. Eu acho que vocês nem precisam de advogado, não. Não precisa. É só vocês ir lá na... Se tiver alguém aí que entende dessas paradas, deixa aqui nos comentários, deixa algum telefone, alguma coisa, porque eu acho que é só vocês irem no conselho tutelar e falar que ela foi abandonada pela mãe. Aí, caracterizando o abandono, a mãe não teria mais, teoricamente, direito sobre a criança. E em questão de você estar lá limpando esse velho, isso e aquilo, agora vamos usar um pouquinho aqui da lei da atração nesse negócio todo. Você está muito revoltada. Quanto mais você estiver revoltada, pior a sua vida vai se transformar. Ah, é porque o meu cabelo tá assim, porque o meu cabelo tá assado. Então agora você começa aí a criar uma outra realidade para você. Quem sabe seu marido não melhora de emprego, alguma coisa pode acontecer, mas você tem que mudar esse seu pensamento, essa sua realidade. Porque isso eu também não faria. Eu não abriria a mão da vida que eu tenho por causa de ter que ficar cuidando dessa menina, entende? Vocês entendem, gente, o que eu quero dizer? Por isso que no começo desse vídeo, eu perguntei para vocês aqui, o que vocês fariam nessa situação? O que vocês fariam? E talvez vocês achem aí uma solução para ela, tá? Porque tá complicado. Eu me preocupo muito que ela tinha um casamento perfeito, tudo planejado e que isso pode ir por água abaixo. Pode ir por água abaixo. Eu tenho muito medo que a Gabi comece a entrar aí num poço sem fundo, porque agora ela se olha no espelho, ela não tem mais tempo para ela não consegue estudar direito. Teoricamente, essa situação veio para atrapalhar a vida dela e o casamento dela. E se o marido se apegou à menina, também tem que tomar muito cuidado do marido não projetar tudo o que ele dava para Gabi no casamento para essa criança. E essa criança começar a usar essa situação para manipular os dois. Porque se a Gabi começa a rejeitar a menina percebe, porque você sabe que criança é manipuladora. E tem que ver mesmo essa questão de abuso, se ela apanhava, porque eu tentei uma vez, quando o Samuel nasceu, eu tentei adotar uma menina de 7 anos. E a menina era mais esperta do que eu e o meu marido juntos. Uma mentirosa, manipuladora, que eu fiquei horrorizada. Ela ficou 2 dias na minha casa como uma experiência, veio passar um final de semana pra gente, tipo, você vai passar um final de semana com esse tio e essa tia. Nada de adoção, nada, porque tem que passar por uma experiência. E eu fiquei horrorizada com a maldade que aquela menina tinha. O Samuel era recém-nascido, eu peguei no quarto dele, ela pegou, ela beliscou ele, por acaso eu entrei, ela colocou a mão por baixo do protetor de berço, colocou a mão, ela torceu tanto um beliscão na perninha dele, ele estava dormindo, que sangrou. Eu só vi aquela criança urrando de dor e gritando acordada assim no susto. Eu catei aquela menina, enfiei no carro e levei de volta. Porque você tem que tomar muito cuidado. Eu era obrigada a usar drogas. Se ela era obrigada a usar droga, ela tá precisando de tratamento psicológico. Então, tomem cuidado, gente. Tomem cuidado, porque criança que foi criada dessa maneira, ela não é uma criança normal, ela precisa de tratamento psicológico, e a partir do momento que ela perceber que vocês têm dosinha dela, que ela é a coitadinha, ela vai se infiltrar aí no casamento de vocês e pode
causar assim um estrago muito grande. Eu tô falando como uma pessoa realista, não como uma pessoa que solta borboletinhas quando vê uma criança. Entende que eu passei por essa situação? Então, assim, tome cuidado. Primeira coisa, conselho tutelar. Segunda coisa, psicóloga, para reverter essa questão de todos esses traumas aí que ela disse que sofreu, ver realmente se ela sofreu abuso. Precisa de tudo isso. Isso tudo você consegue, acredito que gratuitamente, então não espere pandemia passar. Vocês precisam se precaver. Bom, gente, era essa a história de hoje. Eu queria trazer para vocês. Por favor, deixem aí os comentários de vocês.